Olá, como vai? Seja muito bem-vindo ao canal 4 da NET aqui na TV Câmara e no 61.4 em TV aberta. Estamos começando o Câmara Debate de hoje e nós vamos conversar sobre inclusão social para pessoas com necessidades especiais, sejam necessidades físicas ou também de comprometimento intelectual. E para isso, eu e o meu parceiro de sempre, o Matheus Camargo. Olá, Matheus. Vamos começar mais um programa? Opa, vamos. Gás total? Total. Então vamos lá. E nós encontramos três pessoas aqui em Rio Preto que sabem falar muito bem sobre esse assunto. Uma delas é a Márcia Regina Santana Rodrigues, que é diretora de escola da Escola Clóvis Sanfelice. Muito obrigada, Márcia, por sua participação. Nada. Também a Fernanda Fanchione Ziroldo, psicóloga. Olá, Fernanda. Olá, seja bem-vinda. Obrigada. E a Adriana Cancian, que é advogada, mãe de uma menina com síndrome de Down e voluntária do Dindown, né? Que é um projeto multidisciplinar aqui da Faculdade de Medicina de Rio Preto, que atende e orienta famílias carentes na educação e estimulação ao indivíduo com Down, né? Adriana, Exatamente. muito obrigada. E, Matheus, e aí, o que você achou do assunto? Esse Vamos assunto começar? É muito interessante, interessa não só as famílias que têm qualquer membro com necessidade especial, qualquer familiar, como as pessoas que também não têm, que vão aprender a lidar, que cada vez mais eles estão inseridos no mercado de trabalho e nas escolas e com tanto acesso e tanto direito quanto nós temos. Com certeza. Né? E para começar o nosso programa, a gente vai ter uma matéria do STJ que ilustra bem essa dificuldade, principalmente vai mostrar um exemplo de uma mãe, a dificuldade que ela teve de inserir a sua filha numa escola para que ela realmente tenha as mesmas oportunidades que todos os outros nós tivemos, todo mundo tem. Vamos ver. As pessoas, na realidade, tinham, vamos dizer, por desconhecimento, inclusive, né, eram negados os serviços de saúde, não se sabia o que fazer com essas pessoas, se eram de fato autistas, se não eram. E depois do diagnóstico, aqueles que eram diagnosticados, para onde mandar essas pessoas? Né? Não há lugares específicos para essas pessoas, aí se mandava para os CAPs, que é o Centro de Atenção Psicossocial, para onde vários tipos de pessoas com problemas de saúde, né, mental são enviadas, né, saúde, a questão psiquiátrica, né? Então, quer dizer, havia esse grande problema, né? E na área de educação, muita gente não recusava-se essas pessoas nas escolas. Marlene lutou muito até descobrir que a filha tinha autismo. Isso há mais de 3 décadas. A jornada para conseguir um diagnóstico foi longa. A mãe precisou sair de Brasília e procurar um especialista em São Paulo. Na época, não havia sequer uma legislação específica para tratar do assunto e dar apoio aos pais no diagnóstico e tratamento. Porque se falava muito pouco em autismo. Muito pouco aqui no DF. Ninguém não tinha um especialista que desse um diagnóstico, né? Aí eu fui pra lá. Aí eu levava no médico. Sua criança não tem nada. Ela é mimada. É porque ela chupa dedo. Eu ouvi isso várias vezes. Aí foi quando eu fui pra lá. Aí a doutora falou assim, ó, você vai esperar 15 dias pra mim dizer o que sua filha tem. Aí lá que eu fiquei sabendo. Antigamente, o acesso à educação também era difícil e as pessoas com autismo não tinham garantia de vaga nas escolas e muito menos um monitor que ajudasse nas atividades. Nas escolinhas que a gente coloca a criança, né, nessa idade, o pessoal devolvia, né? Ligava pro meu trabalho. Não dá para ficar com a sua criança, porque ela é diferente. Antes da lei, o pai batia numa determinada escola, ele ia lá, gostava daquela escola, escolhia aquela escola para o seu filho e a escola poderia chegar, olha, nós não temos vaga para o seu filho. Marlene conta que o desenvolvimento da Tatiana foi igual dos outros bebês nos primeiros anos de vida. Nasceu bem, chorou normalmente e a nossa vida ia bem até os 2 anos e 9 meses. Foi quando ela começou com um comportamento diferente. Embora o transtorno seja incurável, quando demora para ser reconhecido, dificulta o tratamento e a criança perde a chance de aprender. É uma luta dessa mãe.
né? Exatamente. Antes da gente entrar no assunto em si, mais uma vez é muito claro isso, não desmerecendo os pais, mas a mulher, mais uma vez, é penalizada, né? Sempre quando a gente vê esse tipo de história, é sempre a mãe que lutou, a mãe que brigou, a mãe que foi atrás, a mãe que gritou, né? Assim, que mais uma vez a mulher é penalizada pela sociedade, né? Se ela não pega a filha debaixo do braço e vai na escola e vai no poder público exigir, ela fica marginalizada de novo, não é? Correto, correto. A Márcia, que é diretora de escola pública. Márcia, como é que é a inclusão na escola pública hoje? Como Atualmente, não se pode mais recusar a matrícula. Sim. Tá? A legislação, ela garante que todos sejam tratados de forma igual. Então, nós temos a garantia do atendimento dessa criança. O que falta, às vezes, é o preparo do professor, na formação do professor para cuidar dessa criança. Se ela tiver alguma deficiência física, como paralisia cerebral, por exemplo, a lei garante um cuidador a cada 3 crianças com deficiência para trocar fralda, para cuidar da criança, para dar até a comida na boca, tá? Agora, quando a criança tem um tipo de deficiência que não aparenta fisicamente, aí é mais difícil da própria escola identificar e encaminhar para o SAPS, né, ou para outro órgão que possa fazer o acompanhamento. Então, as diretorias de ensino, a Secretaria de Educação, elas têm órgãos preparados para, ir à escola e formar os professores quanto à deficiência que a escola está lidando naquele momento. Porque muitos dos professores não tiveram essa preparação durante o curso de formação. Então, essa preparação vem depois com as capacitações que as secretarias oferecem. Então, Matheus, o que a gente pode ver, houve um avanço. Um avanço nisso bem aí. grande. Eu fiquei com uma dúvida, e a Adriana, que é advogada, pode falar um pouco melhor. Não sei se eu estou falando besteira, Adriana. Um pai e uma mãe de uma criança padrão, de uma criança dita normal, ele tem certas obrigações legais de pôr numa escola, se ele não fizer isso, ele pode ser penalizado, inclusive judicialmente, por um promotor, alguma coisa. No caso de uma criança com necessidade especial, se a família for relapsa, enfim, não quero, vou deixar quieto. Ele tem obrigações e deveres perante essa criança também? Ele tem que matricular na escola, ou ele tem que procurar um desenvolvimento para essa criança, ou se ele cruzar o braço, se é uma família relapsa, ele vai passar impune e ileso por isso? A obrigação do pai com relação à criança, ao menor, é sempre a obrigação de vigilância. Certo. Ou seja, independente do filho ser um filho padrão ou um filho especial, cada um precisa responder pelas suas obrigações legais. Então, por exemplo, no caso de uma criança que tem uma deficiência e que faz com que ela seja muito comprometida e que ela não possa, por exemplo, ir para uma escola padrão, ela deve ser encaminhada para uma escola especial, como, por exemplo, a PAI. Né? O fato de você não poder, ou às vezes a deficiência da criança não permitir que ela seja integrada numa escola padrão, não significa que ela deva ficar em casa. Né? Ela não pode ser estimulada e... Exatamente. Ela precisa, de alguma forma, ser estimulada mesmo dentro da sua deficiência, mesmo dentro do seu comprometimento. Como, por exemplo, com trabalhos de fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, inclusive para aqueles cuja deficiência afetam também a questão física. Né? Então, o fato da criança ter algum tipo de deficiência, sim, seja ela intelectual, seja ela física, não significa que a criança precisa ficar alijada, segregada dentro de casa, como acontecia há uns 30, 40 anos atrás, quando o pai que tinha uma criança assim, muitas vezes até por vergonha, né, não levava a sua criança para fora de casa. Né? Ela usa a repórter usa no vídeo dela, no VT que a gente acabou de assistir, uma palavra muito que me veio à mente agora, que ela fala o reconhecimento, né? Porque às vezes é diagnosticado com um problema, mas a família não reconhece, né? Exatamente. Como que você, Fernanda, lida com relação à família desse reconhecimento do que o seu filho tem uma necessidade especial, que ele precisa ser incluído e que ele precisa ser apresentado na sociedade, ele precisa fazer parte da sociedade. É um tripé, né? É a família, a escola e principalmente a aceitação por parte desse contexto que está inserido principal é a família, para que haja o estímulo para o seu desenvolvimento. Né? E muitas vezes é difícil, vem até um sentimento de culpa, né? A negação de não aceitar, sim, não reconhece aquilo, né? Exato, de não reconhecer aquela limitação, porque
passa a se ter um olhar diferente sobre a vida a partir daquele momento, né? Como você mesma, Adriana, a partir do momento que você tem um diagnóstico, eu tenho uma filha com síndrome de Down, qual é o seu olhar para a vida dali para frente, né? Mudou. Muda, totalmente. Mudou, né? Então, precisa haver um trabalho psicológico muito forte com essa família, no sentido de aceitação. E muitas vezes a escola encontra essa dificuldade também, né? Porque às vezes o contexto escolar faz o diagnóstico e a família não aceita. Não, a minha filha não tem nenhum problema. Não, né? imagina. Como a negligência do vídeo foi... Não, essa menina, ela é mimada. É, Ela você não viu? tem... Chupa o dedo, ela Mais chupa uma o vez dedo. vitimizando a mulher, né? Não, A criação que tá errada. Nada, né? Não é você verdade. E tem certo, muitas não, vezes não. essa negação por parte da família. Não, ele não tem problema não, tá tudo bem. bem, Aí tá tudo bem. passa-se um ano, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Porque é difícil de lidar com o próprio preconceito da sociedade, porque vai ser um enfrentamento. Porque dentro da família, às vezes, a família ela convive com aquilo e ela não percebe a dificuldade Exatamente. da criança. Quando ela vai para a escola, ela entendi. começa Ela acha a que ter aquilo é relações natural, sociais. que- Isso, aí ela começa a ter relações sociais. A criança ela não consegue interagir com o outro, ela tem dificuldade de aprendizagem, as primeiras letras ela tem dificuldade com a coordenação fina, a motora. Então, aí você identifica, faz um relatório pedagógico, chama a família para a família encaminhar para os órgãos competentes. E a família, ela nega o tempo todo, ela não aceita. Meu filho é normal, em casa ele faz isso, é uma criança como qualquer outra. Então, existe Márcia, essa negação. E as outras crianças? Como é que é a recepção? Elas aceitam bem, talvez melhor que os adultos ou não? Como é Muito que é? melhor. Entre as crianças não existe esse preconceito. E a partir, por exemplo, eu já tive alunos com paralisia cerebral e precisava, ele era cadeirante. É um prazer para eles cuidar do colega. Se ele precisa de uma água, professora, deixa eu buscar, né? Então, porque a cuidadora veio há 2, 3 anos. Sim. Antes, nós não tínhamos esse acompanhamento. Se virar com o que tinha. Era papel do Era o educador, próprio né? professor, ele tinha que dar aula, cuidar do aluno, e aí ele precisava dessa ajuda dos amigos. Então, entre os amigos não existe preconceito. O meu filho estudou numa escola que é inclusiva e chegava no intervalo, a professora escolhia diariamente um aluno para ficar com esse coleguinha com necessidade especial. E ele gostava, nossa, não havia problema nenhum para todos, né? Então, acho que é importante justamente na infância. Agora, Adriana, a sua filha, você leva ela na escola particular? Na escola particular. E como é na escola particular? Então, hoje eu acho que existem duas questões que a gente precisa tratar, né? Existe a inclusão social, mas existe a inclusão pedagógica. Então, independente das leis, da legislação que existe, as escolas, normalmente, elas aceitam uma matrícula da criança. A questão não é só aceitar a criança. Leva lá, né? É inserir, né? Porque o que a gente quer não é que a criança seja um peso morto. A gente quer que a criança seja inserida, inclusive pedagogicamente. E pedagogicamente inclui fazer uma adaptação curricular. Então, muitas vezes, a depender do grau da deficiência intelectual, porque, por exemplo, o Down, ele não existe graus de síndrome de Down. O que existe é o grau de deficiência intelectual do Down, que pode ser leve, pode ser moderado, pode ser severo. Então, o que faz com que a criança aprenda mais ou menos é esse grau de deficiência intelectual. Certo. Então, isso quer dizer o seguinte, quando eu tenho um Down com uma deficiência intelectual leve, isso significa que ele pode aprender várias coisas, né? O que vai facilitar? Como é que a gente faz essa intermediação? Por meio da adaptação curricular. Então, é da mesma maneira que se eu pensar assim, eu tenho um assunto muito complexo, mas eu posso abordar de uma forma diferente, leve, né? de uma forma mais concreta, digamos assim, e isso faz com que o aluno consiga aprender aquele conteúdo. Exato. Mas isso dá trabalho. Então, o que acontece? Muitas vezes a escola, ela não quer ter esse trabalho. Né? E por isso que ela solicita que a criança tenha acompanhamento fora da escola, extraescolar, ou mesmo quando o comprometimento é maior, que ela tenha um cuidador dentro da escola que fique ali do lado dela. Mas aí esse cuidador é por conta da escola? Desculpa, mas a mensalidade é mais cara? Não, a mensalidade... Porque está havendo uma discussão com essa nova lei, né? A lei 13.000... né? Aqui, deixa eu ver, tem uma lei nova, 13.146, né, de inclusão, e já está havendo uma discussão assim, né, de as escolas quererem cobrar uma mensalidade mais cara. O Sindicato das Escolas Particulares entrou com uma ação no STF dizendo o seguinte,
aquelas crianças que precisam de alguém, de um cuidado especial, esse custo precisa ser arcado pela família. Pela família. E o que a lei diz até onde vai, né? é que a escola precisa proporcionar condições para que a criança esteja ali, esteja incluída e que aconteça essa inclusão pedagógica. Então isso, embora a mensalidade não seja diferente, né, você pague o mesmo valor, você fica com esse ônus, essas obrigações fora da escola. Implicitamente, né? Então aquilo não está no contrato que você assina com a escola, mas aquilo fica, olha, para sua filha poder ter um rendimento melhor. Ela está indo na fono. Exatamente. E a psicóloga está falando o quê? Aí os profissionais têm que ir lá na escola, têm que dar um retorno, muitas vezes tem que ajudar nessa adaptação curricular, principalmente os profissionais de psicopedagogia. Então essa é uma questão assim bem complicada de articular, porque isso envolve dinheiro. Sim. Né? Então assim, o Estado, infelizmente, você não tem um lugar em que você leve lá a sua criança e ela seja atendida gratuitamente para esse tipo de acompanhamento. Nesse sentido pleno, né? Exatamente. Então é bem complicado. Mas acho assim, só o fato de a lei e de ter essa discussão da lei, olhar para isso é sinal que está havendo demanda, né? Que cada vez mais está acontecendo cobrança esse tipo da de situação, sociedade, né? Que a sociedade está engajando, as famílias estão querendo que os portadores de necessidades especiais tenham uma educação de qualidade, né? Exatamente. Isso, e, ao mesmo tempo que pode soar um pouco capitalista, um pouco só no lance do monetário, é bom porque é sinal que a sociedade está mudando, né? E para pegar um gancho do que a mãe falou na reportagem, eu acho que uma coisa que a gente vê, assim, a Márcia também já citou, e eu sinto assim com bastante clareza, é que mudou muito o olhar em relação ao indivíduo que tem deficiência, seja ela qual for. Né, seja deficiência física, seja deficiência intelectual. Porque antes havia, né, uma segregação dessas pessoas. Então, hoje, a gente não tem o melhor dos mundos, mas certamente muito melhor do que era 50 anos atrás, por exemplo. A própria Jo Clemente, que fundou a PAI, que era mãe do Zezinho, né, que era um indivíduo Down, ela deu uma declaração tempos atrás dizendo que hoje ela não colocaria mais o Zezinho na PAI. E esse grupo do qual eu faço parte na Faculdade de Medicina é um grupo que estimula que os pais que tenham filhos com síndrome de Down os coloquem na escola padrão e não mais na PAI, que a PAI fique para aquelas crianças que de fato têm um comprometimento muito mais severo, grave. né? Mais severo. Exatamente. Porque a inclusão é o estar junto, né? É o lidar com a diferença. É aquele indivíduo inserido dentro de um contexto onde nós, pessoas padrões, a gente, dentro do padrão, a gente também aprende muito com isso. É uma grande troca. Então, é a socialização. O mágico da inclusão é aquele indivíduo dentro de um contexto que ele possa ser estimulado e comparado com ele mesmo, né? Quando a Adriana coloca, existe um olhar diferente para tratar. A minha filha dentro dessa escola, precisa haver por parte da escola, né? E a Márcia está aqui, pode falar para a gente com propriedade também, dos educadores, de toda a equipe, uma disponibilidade interna para tratar aquilo como algo positivo e aquele indivíduo dentro do seu potencial. Né? A escola pública hoje, ela oferece a sala de recursos multifuncionais. Então, ela funciona em horário inverso do horário da escola. Então, se ele tem alguma necessidade especial, uma dificuldade de aprendizagem, então ele vai ter adaptação curricular junto com os colegas em sala de aula e ele vai ter esse atendimento especializado no outro horário. Então, não tem em todas as escolas, tá? A Secretaria da Educação, ela tem polos, então, no período contrário, a mãe, o pai, o responsável leva e aí ele tem um atendimento especializado de acordo com a dificuldade que ele tenha. Eu acho que, assim, só para complementar, a gente precisava explicar por que o Down foi tirado, digamos assim, da escola especial e foi para a escola padrão, regular, né? Isso aconteceu dos anos 90 para cá, porque os estudos mostram que eles aprendem, na verdade nós todos aprendemos, por modelos. Então, se você quer que o indivíduo seja inserido socialmente, ele precisa aprender modelos dessas referências. Então, se envolvendo, estando com crianças padrão,
ele vai aprender, né, o comportamento das crianças padrão. Por isso que hoje a ideia e a orientação é que esses indivíduos, claro que a gente está falando daqueles que têm condições para isso. Não é severo. Exatamente. Não é? Mas aqueles que têm condições de acompanhar, que eles tenham a maior possibilidade possível, né, de estar junto com outras crianças que sejam padrão. De né? estímulo, de se sentir parte, né, de estar junto com os demais, é o que vai alavancar o processo de aprendizagem. Né? Porque o aprendizado é muito mais entre as crianças, né? Aprende-se muito mais entre do que só com o educador, né? Há um estímulo muito grande. Pesquisas mostram que o aprendizado é efetivo. É isso mesmo. É o que eu falo da minha filha. Se eu quero que ela seja aceita socialmente, ela precisa se comportar ou saber lidar socialmente com os diferentes momentos, as diferentes situações, entender as regras, entender como que ela precisa se comportar nos diferentes lugares, porque se ela ficar só lá dentro da minha casa, ela nunca vai aprender isso. É prepará-la para o mundo, É. como qualquer uma de nós que temos filhos ditos normais, a nossa preocupação é preparar para o mundo, não é assim? Exatamente. Fala. A hora que você sair para o mundo, você vai ver como é que vai ser, né? E é a mesma preocupação. É isso mesmo. É a preocupação até de como eu estou formando, né, essa criança para a sua vida adulta. Isso. Né? Os padrões são aprendidos aqui, na infância, né? Então, o que eu promovo para dar essa condição para que ele consiga, dentro das suas possibilidades, ser um indivíduo autônomo, né? A escola hoje, ela lida com a diversidade, né? E a gente tem que entender que os indivíduos todos são diferentes, tá? Independente de ter alguma deficiência física ou intelectual, as pessoas são diferentes, tá? Na forma de lidar com o outro. Cuidado caso a caso, e né? o educador, ele tem que estar preparado para lidar com essa diversidade. Né? Não é mais aquela escola que trata do igual, do homogêneo. Não existe mais aquele modelo, não é padronizado. como todo mundo seguir, né? Como se fossem caixinhas separadas. Sim. Não. Hoje o indivíduo ele é visto como um todo. Então, o conteúdo de matemática, português, eles têm que estar entrelaçados para prepará-lo para a vida. Então, ele não tem várias caixinhas para o aprendizado. A gente prepara para o todo. Ótimo. Nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta, não é, Matheus? Exatamente. Já. Lá? Então, daqui a pouquinho a gente volta. Até já. Você conhece a Fundação do Câncer? A Vanessa conhece. Dos 2 aos 9 anos, Vanessa lutou contra a leucemia. Minha vida mudou totalmente depois desse transplante, porque sem esse transplante também não estaria aqui, né? Há mais de 20 anos, a Fundação do Câncer arrecada recursos para financiar pesquisas, buscar novos tratamentos, capacitar profissionais de saúde, estimular o diagnóstico precoce e apoiar campanhas de prevenção. Fundação do Câncer, com você pela vida. O governo do estado está fazendo a parte dele para melhorar a segurança nas estradas. Mas muita gente ainda morre porque não usa o cinto de segurança no banco de trás. E as desculpas são as mais absurdas. Qualquer coisa o banco da frente protege. O cinto de segurança incomoda, é desconfortável. A gente vai só até a cidade aqui do lado, não precisa de cinto.
Cinto de segurança no banco de trás. Não tem desculpa para não usar. É obrigatório por lei e pode salvar sua vida. Artesp, Governo do Estado de São Paulo. Olá, estamos de volta com o Câmara Debate. Eu e o Matheus Camargo estamos conversando hoje sobre inclusão social na educação com a Márcia Regina, que é diretora de escola, a Fernanda, que é psicóloga, e a Adriana, advogada, né, Matheus? O papo tá bom. Está muito bom. Nós falamos muito no primeiro bloco da inclusão na escola. Eu acho que vale a pena a gente prosseguir no assunto e agora falar um pouco da inclusão no mercado de trabalho, da inclusão social mesmo, porque a gente focou muito na parte de educação e da educação do escrever, do ler e da motora, mas também tem a educação do caráter, de como essa criança vai ser inserida dentro da sociedade. E nós temos uma reportagem, né, Matheus, que mostra um exemplo assim, super de sucesso, uma personagem com síndrome de Down que trabalha no STJ. Vamos acompanhar? Tem tudo a ver. Isso. Ela é a menorzinha do grupo, adora uma conversa. Repare na maquiagem, a cor da sombra combina com a do batom. Os brincos compõem o visual. Já deu pra perceber, né? A Aline é uma figura. Quem trabalha aqui no STJ já está acostumado com uma funcionária muito especial. É a Aline. Ela trabalha aqui no prédio onde fica o gabinete dos ministros. A Aline tem 3 anos que trabalha aqui no STJ. Mas hoje a gente não quer saber do trabalho dela. A gente vai tirar ela daqui da recepção para conhecer um pouco mais do seu dia a dia. Vamos lá, Aline? Vamos para sua casa, uma mordomia. Você tá liberada? Você foi liberada? Tá liberada. Certeza? Absoluta. Sua mãe já tá esperando a gente aqui na porta? Tá. Sempre te espera aqui na porta? Todo dia. Todo dia? É. Parece tudo bem? Tudo bem. Prazer, Daniel. Sentadas no sofá, Dona Maria Aparecida, a mãe, e Rafaela, a chefe. 2 mães, então, sentadas, né? Tem. A sua mãe em casa. A mãe, e a sua mãe minha mãe tá de joelho e minha mãe é Rafaela. Não são apenas 2 mães corujas, elas sabem reconhecer as qualidades. Ela é responsável demais, gente. Vocês precisam ver o tanto que ela é responsável. Mas é mesmo. Super responsável. Né, Aline? Aprendeu a usar o telefone, lá o telefone do STJ trocaram, né? Telefonia, aí expliquei pra ela 2 vezes. Então foi o necessário. E aí, toda vez que o telefone tocava, a gente deixava ela atender e ela até ganhou um apelido carinhoso lá. Você sabe o seu apelido? Qual é? Mini secretária. Qual o diferencial de ter a Aline no ambiente de trabalho de vocês? Eu acho que a sensibilidade deles toca muito a gente, né? Porque pode estar um furdunço a vida deles, mas eles chegam lá, eles vão te abraçar, eles vão te dar um beijo. O papo tá bom, mas a Aline tá ansiosa para mostrar o espaço da casa que ela mais gosta. Então vamos lá. Olha só, tá tudo arrumadinho. Tudo arrumada. Aqui é seu radinho. É meu rádio, as coisas, controle, telefone, abajur, CD, o armário. Debaixo tem fotos. E duas. Essas fotos aqui tem o quê? É um foto. Pode ver? Pode. Na cigana, que eu faço. Ao lado das bonecas, em cima da cama, um presente suspeito. Esse aqui é o travesseiro que eu ganhei do ex-namorado. Ixi, e tá aí até hoje? Até hoje. O atual não vai brigar, não? Vai não. Em meio a tantas roupas no armário, a Aline não esconde a preferida. Olha só, cheia de brilho. Olha, esse aqui é brilho, né? Pra me sair com o meu amor, né? Tudo. E a blusa do segue-me e a blusa por baixo que é a preta. Enquanto ela se perde nos vestidos, descubro um esconderijo. Ah, bombom. E por que tá escondido aí? É porque ninguém não come. Você não vai dar pra ninguém? Não. Você gosta muito de chocolate? Eu adoro chocolate. Nem pra mim você vai dar um? Depois de mostrar. Ah, só pra mostrar. Tá bom, então. Que exemplo, né? Linda, incluída, inserida, fazendo parte mesmo. Exatamente. Voltando naquilo que eu estava falando, com relação à educação mesmo, a não formal, a de caráter e de personalidade, qual que é a linha, Márcia, tênue,
entre ser condescendente, de, enfim, entender a necessidade, mas também de ser displicente. Eu falo assim, não, como ele é diferente, não, deixa ele ser assim, deixa ele ser mal educado, porque também pode acontecer, acontece isso também, de ser respondão, de ser mal educado, de ter isso. Como que vocês lidam com isso na escola? Dentro da escola pública, né, eu trabalhei sempre com um Fundamental 2, então ele chega, Fundamental 2 já com 10, 11 anos, né? Então, ele passa por vários professores. Cada um trata essa criança de uma forma diferenciada. Sim. Uns estão mais preparados, outros menos preparados. Mas em relação à educação é difícil. Tem alguns professores que deixam essa criança segregada e esperando a terminalidade. Porque tem a lei da terminalidade. O aluno que não tem condições de aprender, ele não consegue aprender, ele está ali só para ter um contato social. Aí ele tem uma dificuldade de aprendizagem grave, ele não tem condições de ser inserido, de ter uma certificação de aprendizagem, no 9º ano, 8ª série, ele vai receber a terminalidade dele. Só que a escola, junto com a família, tem que encaminhá-lo para o mercado de trabalho. Então, ele vai aprender alguma profissão que seja mais manual, que use menos o intelectual, mas é obrigação. A terminalidade só pode ser aprovada se a família autorizar, assinar e a escola encaminhar para o mercado de trabalho. E com relação à malcriação, da criança ser malcriada, essa criança com necessidade especial, como que vocês lidam com isso? Dela ser respondona ou de alguma coisa você sentir assim? Porque existe uma coisa que é o limite entre ela ter aquela necessidade e ter alguma agressividade, mas também de ser mal criada também. Às vezes acontece isso, exatamente, da família não fazer vista grossa, mas vocês não são família, né? Vocês têm que disciplinar também. Existe o limite, né? Então, se a criança está dando trabalho, você tem 40, porque você tem 40 crianças dentro de uma sala, e essa criança está te dando trabalho, por vezes o professor pede ajuda para um inspetor de alunos, pede ajuda para o coordenador pedagógico, e aí ele tem que sair da sala e fazer essa atividade com o coordenador. Tal qual uma criança... Nesse raciocínio do Matheus, os professores, você encontra dificuldade de encontrar professores que estejam com vontade de atender essas crianças? Muita. Tem muito professor que não está preparado. Então, eu fui coordenadora de escola há 2 anos, antes de vir para a direção. E você tenta orientar o seu professor a fazer a adequação curricular, mas muitas vezes ele não tem essa disponibilidade, porque é uma coisa que dá trabalho, né? Então, quando você trata, por exemplo, uma classe com 8 professores, que é o que o Fundamental tem professores com maior disponibilidade, aquele carinho, aquela dedicação, entende essa necessidade da criança e se dedica à aprendizagem dele, como tem aqueles que vai deixar esse aluno segregado ali, só mais um número na sala, né? E mesmo que exista a legislação, mesmo que exista assim, esse acompanhamento, que a gente exija do professor, tem aqueles que não vão seguir, que vão simplesmente falar, não é minha obrigação. Esse aluno não deveria estar aqui, ele deveria dar uma instituição que cuidasse dele. Que é um raciocínio, né, de um profissional. Eu me lembro, há muito tempo atrás, quando eu estudava no primário, que existiam as salas... Faz tempo, eu não sei se elas vão se lembrar. As salas especiais. Sim. Falavam assim, a sala, onde você estuda na sala especial, já ficava estigmatizado, eram esses alunos com todos os tipos de dificuldades. Eu tenho uma pessoa da minha família que ficava nessa sala, era horrível. Sim. Né? E aí tinha uma professora, naquela época, óbvio que não tinha capacitação, mas era aquela professora que era escolhida, colocada ali e cuidava daquele monte de criança. Funcionava muito mais como uma pessoa que tomava conta ali, né? Era um cuidador. Um cuidador, na mas eu não me lembro, agora mudou de nome, então é multidisciplinar. Mudou para então isso, a sala especial. Mas tem que ser um professor especializado, tá? Esse professor, ele é preparado para lidar com essa diversidade, ele tem formação própria para isso. E essa sala, ela pode atender também alunos com dificuldades auditivas ou visuais, mas aí não é este mesmo professor. Aí ele tem um professor exclusivo que vem da secretaria para essa especialidade. E esse professor tem que acompanhá-lo também na sala regular. Porque a gente está falando também de deficiência visual, né? Isso, a gente está falando auditiva. É interessante isso que a Márcia está falando, porque eu vejo muito isso. Tem professor que encara a criança com dificuldade ou com algum tipo de deficiência como um desafio. Desafio, né? E outros professores encaram isso como um
trabalho a mais, né? um problema. Problema, Nossa, né? esse menino, né, dá um trabalho. Então é bem interessante, quando você tem a sorte, porque eu acho que isso é sorte, de encontrar uma pessoa que está predisposta, que está com vontade de fazer uma coisa diferente e encarar isso mesmo como um desafio. O que eu posso fazer, né, para ajudar, para contribuir, para fazer a minha parte? Mas o que eu vejo é que, infelizmente, é a minoria. Né? A maioria acha que isso é realmente um ônus, né? um trabalho, uma coisa e que, inclusive, não lhes pertence. Ou seja, assim, não é... não é problema meu, não é problema meu. Tô te fazendo um favor, na verdade, né? Tô aqui fazendo um favor leva para casa, né? A Isso. família se vira, Mas né? a Secretaria de Educação está com essa preocupação. Ela tem colocado cursos de formação, de capacitação para os professores. Então, esse professor que já tem este olhar, ele vai procurar esses cursos. E tem estímulo financeiro para esse professor? O curso é gratuito, os cursos. Né? Mas ele fazendo porque aumenta o salário? Agora em julho. Tem no plano de carreira e o curso ele é gratuito, então você não investe. Só que agora existem assim, alguns contratos que você faz com a Secretaria de Educação, porque tem muita gente que começa o curso e desiste. Então aí a Secretaria investiu nesse indivíduo e ele desiste e aí é ônus, né, para a Secretaria. Então você assina um contrato, se você não terminar o curso, você tem que devolver o valor investido. Aí quando você assina o contrato, já vem o valor do curso, quanto que é mensalmente, que o governo está investindo na sua formação. Muito justo. Porque às vezes a pessoa tira a vaga de uma outra que poderia estar ali fazendo e ter um aproveitamento e não faz. Márcia, e uma dúvida. É iniciativa do próprio educador de procurar esse curso ou a própria coordenação identificando essa limitação, ela pode encaminhar esse educador? A secretaria oferece o curso, aí tem o número de vagas e aí vai para as escolas. Aí os coordenadores oferecem para o professor e só aquele que realmente tem vontade de fazer é quem faz. Não é uma coisa imposta. Então, aquele que não tem formação, que você percebe a dificuldade, você vai sugerir que ele faça, mas ele vai fazer se ele quiser. Você faz um trabalho de aconselhamento, de identificação, mas não é uma obrigatoriedade, né? Então, hoje a obrigatoriedade está na formação. Então, quem entra em cursos de licenciatura no momento, ele já tem uma pincelada na preparação. Tá? Então, ele vai ter aulas de braille, libras, vai falar sobre dislexia, descalculia, disgrafia, que são dificuldades, são os distúrbios e tem as dificuldades de aprendizagem. Tem alguns que são transtornos, então ele vai aprender essas diferenças e aprender a lidar com isso em sala de aula. O professor que tem formação há 10, 15, 20 anos, ele não teve essa preparação. E é por isso que a Secretaria oferece essa capacitação. Fernanda, você como psicóloga também, para um professor, para um profissional, demanda também um preparo emocional? Evidente, é a questão da disponibilidade interna de lidar com. Né? É também um enfrentamento, né? Bate na questão de paradigmas, de preconceitos, de valores. Exatamente. Princípios. Então tem um caráter muito forte, por isso que eu perguntei para a Márcia, motivacional, de valorização, de ser ouvido dentro dessa instituição, para que eu tenha condições, para que eu me abasteça emocionalmente para lidar com esse cenário, né? Que é diferente do padrão. Né? Então, é necessário trabalhar também muito esse educador para lidar com a criança especial, para lidar com a inclusão, porque o desafio não é só trabalhar o indivíduo que está sendo incluído, é trabalhar o indivíduo dentro dessa sociedade, que esse aprendizado seja mútuo. Né? Promover, né? A função do educador é promover esse aprendizado de ambas as partes. E aí vem até a questão da preocupação. A formação dos indivíduos, de preparar o aluno com a necessidade especial para lidar nessa sociedade, que é a questão, poxa, mas eu vou tratar ele de forma diferente? Ah, não, ele é especial. O que muitas vezes a gente encontra até com a mãe dos alunos padrão. Ah, não, deixa assim mesmo, isso não tem problema, pode fazer, né? Não é? Pode fazer, ele pode. Ah, isso é coisa de criança, isso passa. Porque precisa ter o apoio da família também. Deve ser mais, às vezes, em algumas situações, é mais difícil lidar com a família do que com a criança. Exatamente. Né? Já que a gente está falando do lidar, eu queria que a gente fosse para uma... Talvez a Adriana e a própria Fernanda podem contribuir mais com relação a isso, com relação à parte prática mesmo, que é o lidar mesmo. Por exemplo, um deficiente visual, ele prefere que ao invés que você pegue nele, você coloque ele pegando em você
e ele vai com você até onde você for. Enfim, na hora de sentar, não adianta você querer sentar ele. Você, olha, a cadeira está aqui, ele senta sozinho, só você vai acabar derrubando. Com relação é lógico que isso é uma gama de várias deficiências e necessidades. Como que a gente lida, Adriana, com relação ao seu caso? Alice, gosta que pegue nela, gosta que ajuda, ela se ofende? Como é a que a Alice? gente lida? É bonitinha, é bonequinha? ou sabe, tem isso também, porque a sociedade às vezes não sabe como é que lida, né? A gente acha que está ajudando e não está ajudando. E os pais, a gente também não sabe, né? A gente vai aprendendo. Das suas né? experiências, o que eles gostam, o que eles não gostam, como é que é isso? Como é que é com relação à Alice, assim? Ó, a Alice, ela vai fazer 9 anos. Sim. Então, a gente está com esse trabalho de estimulação com ela desde que ela nasceu. Sim. Então, nós fomos aprendendo o que ela tinha de comprometimento, ou seja, aquilo que ela tinha mais dificuldade, e quais eram os traços de personalidade dela. Porque assim, não é porque é criança especial, que ela também não tenha, que ela não tem vontades, que ela não tem, que ela não emburre, que ela não fique tímida, que ela não faça má criação, muito pelo contrário, ela faz bastante, né? Porque ela é bem, ela é como a menina que apareceu ali na matéria, incisiva, né? Bem... Sempre assim enfática. Tudo que você pergunta, ela tem uma resposta na ponta da língua. E a Emília do Sítio Pica-Pau Amarelo, né? Exatamente. Então, assim, você vai vendo quais são as dificuldades e quais são esses traços de personalidade. E aí você vai tentando fazer as intervenções dentro das possibilidades da criança. Então, assim, você tem que ensinar regras sociais. Por exemplo, para nós, uma das maiores dificuldades era andar com ela de mão dada no shopping, por exemplo, ou em qualquer lugar. Na rua, ela saía correndo na frente. E isso era um problema, porque a gente não conseguia sair com ela. Aí falava com ela, ela ficava brava. Então, demorou muito tempo para ela entender que criança não podia andar sozinha. Porque era perigoso, porque tinha o carro. Mas a gente foi insistindo nisso. Ao invés de falar assim, não, eu não vou mais sair com ela. Como ela não obedece, então eu vou ficar com ela em casa. Então, aí eu fui tentando várias técnicas. Combinava antes, hoje nós vamos fazer assim, vamos em tal lugar, vai ser desse jeito. Se você não obedecer, a gente vai voltar para casa. Igualzinho a gente faz com uma criança padrão. Mesma coisa. E aí ela vai, aos poucos, ela foi entendendo à medida que vai amadurecendo, porque eles têm um atraso também, que é próprio da deficiência intelectual. Então, com 5 anos, ela não vai normalmente agir como uma criança padrão de 5. Então, você tem que fazer, né, essa intermediação. Só que fazer a intermediação não significa ser condescendente. Não é porque a criança tem algum tipo de deficiência, que ela vai subir na mesa no restaurante e tá tudo certo. Tá tudo Isso certo. justifica, né, a sua deficiência. Então, né? por exemplo, ela tem que aprender, agora ela está na fase de aprender a comer com garfo e faca. Entendi. Então, ela tem que desenvolve, inclusive na terapia ocupacional, essa habilidade de coordenação motora fina, que para ela é difícil. Então, assim, olha, Alice, já está grande, não vai mais comer com colher. Então, alguns alimentos ela já consegue comer com o garfo, agora ela quer cortar, por exemplo, a pizza. Então, assim, chega no lugar, como que faz? Tem que cumprimentar as pessoas, se vai levantar da mesa, tem que pedir licença, não pode sair da mesa antes da sobremesa, tem que pedir por favor, dizer muito obrigada, né? E a Alice, em particular, é muito proativa. Então, tudo que você vai fazer, ela pergunta, quer ajuda? Tudo, desde coisas de casa. Então, assim, é muito bacana isso nela. Então, a gente procura aproveitar essa questão, por exemplo, da proatividade para trabalhar essas outras coisas que são mais difíceis. Funciona, mas é aquilo que a gente costuma falar. É o mesmo trabalho que você tem com o seu filho padrão. Não existe educação assim do dia para a noite. Você tem que investir o seu tempo, repetição, exatamente. Então, assim, é a mesma coisa de uma criança padrão, né? Não vai ter, seu filho não vai dormir mal educado hoje e acordar educado amanhã. Você tem que investir seu tempo, você tem que ensinar, você tem que dar exemplo, porque também tem muito isso. O pai fala uma coisa e faz outra. Então a criança vai ter que modelo, né? Nenhum. Então, com a Alice funciona assim. Agora, é óbvio que como uma criança da idade dela, ela também apronta, faz arte, né? Quando ela era pequena, o apelido dela era Perigosa, porque ela fazia as artes mais perigosas possíveis, como, por exemplo, subir nas coisas. Então, a gente não podia deixá-la muito sozinha. Mas foi melhorando, né?
Bom, é bem Parabéns, isso. Adriana. Parabéns como mãe. A gente se esforça. Exatamente. Nem tudo dá certo, mas a gente se esforça. Quem conhece ela diz que nós estamos sendo bem-sucedidos. Mas a gente tem, óbvio, que como todo pai, toda mãe, a gente tem as dificuldades. Agora, eu acho que é isso, é investir. É investir seu tempo, é investir na formação da criança, é pegar para si. Né? Não é só falar, eu tenho. Não, é abraçar mesmo, em todos os sentidos. Bom, eu devo parabenizar, né? Porque é bem isso mesmo, é se apropriar disso. Né? Quando a gente fala em educação, fala em modelo, repetição, né? Direitos, deveres. A criança já precisa crescer entendendo quais são os seus direitos e quais são o seu dever. Qual é a minha obrigação e o que eu tenho de direito com isso. E que ele é um cidadão também, ele tem que ser inserido na sociedade. Né? Exatamente. Então, isso começa onde? Dentro de casa. Né? É na família. É esse modelo. Eu acho também que uma coisa que ajuda muito, principalmente para pai de criança em especial, é uma coisa chamada informação. Muita gente, às vezes, não procede da melhor maneira por ser desinformado. Né? Ou então procurar informação em fonte que não é confiável. Mas essa internet hoje em dia que é um poço de tudo se escreve, né? Quando a minha filha nasceu, eu fui lá olhar, né, sintomas da síndrome de Down, maluca, nossa, eu falei, meu Deus, minha vida acabou. E não é isso, né? Muitas vezes você vai lá e lê uma informação, às vezes aquilo não é verdadeiro, ou então está mal interpretado. Então, acho que a ideia é você se cercar de profissionais que tenham realmente uma boa referência, que tenham informações que sejam, de fato, fidedignas. E que você possa confiar. Se preparar, né? Para lidar com aquilo. Bem, chegamos ao final do nosso programa, né, Matheus? O programa foi rendeu, belíssimo. muito bom. Mas bom dá tempo ainda, gostaríamos que vocês colocassem as considerações finais rapidamente. Márcia? Bem, eu acho que a escola pública, né, ela está no caminho certo. Tem muita coisa para mudar ainda, mas eu acho que já é um grande avanço. Ótimo. Fernanda? Eu penso também que estar aqui já é um grande avanço, né? A sociedade hoje vem olhando para a inclusão educacional, social, com uma forma muito carinhosa e afetuosa. Então, acho que estamos no caminho certo. Adriana? Eu quero dizer que eu acho que todas as relações de afeto, elas devem ser sempre privilegiadas. Então, eu fico muito feliz quando as pessoas são queridas, são acolhidas, independente da deficiência ou de qualquer dificuldade que elas tenham. Eu acho que a gente tem que viver produzindo relações de amor, né? E nunca relações de ódio. Então, essa que é a ideia e eu acho que é isso que a gente espera, não só para os indivíduos com deficiência, mas para todo mundo. Todo mundo, né? Correto. Maravilhoso. Foi muito bom, eu acho que é isso, Jaqueline. Nos 3 exemplos, eu acho que em casa, você que tem uma criança com necessidade especial e às vezes procurou uma escola, alguma coisa, tem ser humano foi mal, insista, vai em outra. Não desista, é muito fácil a gente desistir, vai em outra. Às vezes aquele dia que você falou com aquela diretora, com aquela professora, ela não foi assim. A mesma coisa com relação a uma ajuda de um psicólogo. Eu acho que não tem vergonha nenhuma, não tem problema nenhum de falar, estou precisando de ajuda. E do exemplo da Adriana também, é de ser franco, de falar sobre o assunto de uma forma natural, porque é natural, porque é isso aí mesmo. Não tem nada mais natural do que a diferença na vida, né? Isso é biológico da gente. E acho que foi o melhor programa que nós fizemos. Ótimo, com lindo. certeza. Parabéns a todos pelo trabalho lindo que vocês fazem. E um beijo para a Alice e para todas as Alices com as suas diversas necessidades, né, Matheus? Obrigada, Matheus, de novo, por mais essa parceria. Muito obrigada. E o Câmara Debate termina aqui. Muito obrigada por sua atenção e até o próximo programa. Tchau.